Você quer saber como ter uma vida poderosa? Como caminhar de forma vitoriosa na presença do Senhor? Então esse estudo é para você. Vem comigo, meu nome é Tiago e este é o Pão em Casa. Paz do Senhor, queridos! Que alegria tremenda nós estarmos aqui mais uma vez para estudar a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar encerrando definitivamente a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Olha que bênção! Então eu quero te parabenizar, você que chegou conosco até aqui, de forma vitoriosa, alcançando esta bênção de Deus para as nossas vidas. Parabéns, viu? E eu quero te encorajar a continuar conosco. Na próxima semana nós vamos estar iniciando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Antes de qualquer coisa, eu quero te convidar, se você ainda não curtiu o nosso canal, este vídeo, se você ainda não é inscrito no Pão em Casa, se inscreva e, por favor, compartilhe com outros amigos para que nós possamos estar ampliando cada vez mais o alcance desta palavra. Se você tem sido edificada por cada estudo desses, que você possa também ter no coração essa alegria em compartilhar para que outros também sejam abençoados. Hoje nós estaremos estudando o capítulo de número 16, todos os versículos dele, onde Paulo fala vários conselhos, várias questões, desde a vida financeira, no momento que eles tinham algumas ofertas específicas para alguns irmãos em Jerusalém, desde outras questões, como lidar na vida do dia a dia de forma responsável, a como ter uma vida gloriosa, uma vida bem-sucedida, abençoada pelo Senhor, princípios para esta vida. E nós não vamos ver nada além da palavra, querido. Talvez você já esteja até, de certa forma, contaminado ou até com uma repulsa com esses temas, de uma vida gloriosa, em virtude de muitas pessoas que distorcem a palavra do Senhor. Mas hoje eu quero te convidar mais uma vez a pegar o teu caderno, a tua Bíblia, a tua caneta e nós nos deleitarmos na palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16. Nós vamos iniciar no versículo de número 1 e ir até o verso de número 24. Vamos lá então, queridos. Diz assim a palavra. Agora, eis aqui as instruções com respeito ao dinheiro que vocês estão coletando para enviar aos cristãos de Jerusalém. E, aliás, estas instruções são as mesmas que eu dei às igrejas da Galácia. Todos os domingos, cada um de vocês deve separar alguma coisa do que ganhou no decurso da semana e utilizá-la para esta oferta. A quantia depende de quanto o Senhor ajudou vocês a ganhar. Não esperem até que eu chegue aí para só então tentar coletar tudo de uma vez. Quando eu for, enviarei para Jerusalém essa sua oferta de amor, juntamente com uma carta. Tudo será levado por mensageiros de confiança que vocês mesmos escolherão. E se for conveniente que eu também vá, então poderemos viajar juntos. Irei visitá-las depois de estar primeiramente na Macedônia, porém só ficarei por lá pouco tempo. Bem, pode ser que eu fique mais tempo com vocês. Quem sabe o inverno todo. E depois vocês poderão enviar-me adiante outra vez ao meu próximo destino. Desta vez, não quero fazer apenas uma visita de passagem e logo prosseguir viagem. Quero ir e ficar algum tempo, se o Senhor o permitir. Permanecerei aqui em Éfeso até o feriado do Pentecoste, porque há uma ampla porta bem aberta para eu pregar e ensinar aqui. Isso está acontecendo, mas há muitos inimigos. Se Timóteo for, façam-no sentir-se em casa, pois ele está fazendo a obra do Senhor, tanto quanto eu. Não deixem ninguém desprezá-lo ou ignorá-lo, porque ele ainda é moço, mas enviem-no de volta a mim bem feliz com o tempo passado entre vocês, pois espero ansiosamente vê-lo em breve, assim como os outros que virão. Pedi a Apolo que, juntamente com os outros, visitasse vocês. Porém, ele achou que não era absolutamente a vontade de Deus que ele fosse agora.
Ele irá vê-los mais tarde, quando tiver a oportunidade. Conservem os olhos abertos contra o perigo espiritual. Permaneçam fiéis ao Senhor. Portem-se como homens. Sejam fortes. E tudo quanto fizerem, façam com bondade e amor. Vocês se lembram de Estéfanas e sua família? Eles foram os primeiros a se tornarem cristãos na Grécia e estão gastando suas vidas para ajudar e servir aos cristãos em toda parte. Eu lhes peço que sigam a orientação deles e façam tudo quanto puderem a fim de ajudá-los, bem como a todos os outros semelhantes a eles, que trabalham incansavelmente ao lado de vocês com uma dedicação tão genuína. Estou muito contente que Estéfanos, Fortunato e Acaio tenham chegado aqui para uma visita. Eles estão suprindo a ajuda que vocês, por não estarem aqui, não me dão. Eles me têm animado grandemente e têm sido um maravilhoso estímulo para mim. Como estou certo e que foram para vocês também. Espero que vocês façam a devida apreciação ao trabalho de homens tais como estes. As igrejas daqui da Ásia enviam saudações afetuosas a vocês. Áquila e Priscila lhes enviam sua estima, bem como todos os outros que se reúnem em casa deles para o culto. Todos os amigos daqui me pediram que o saudasse por ele. E vocês, quando se encontrarem, apertem-se as mãos afetuosamente. Eu vou escrever as palavras finais desta carta com meu próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Senhor Jesus, vem. Que o amor e a proteção do Senhor Jesus Cristo estejam sobre vocês. Meu afeto a todos vocês, pois todos nós pertencemos a Cristo Jesus. Adeus. Cordialmente, Paulo. Até aqui. Vamos orar, queridos? Paizinho querido, te damos graças pelo privilégio e bênção de estarmos reunidos aqui, Senhor. Reunidos para te adorar, para te louvar, para glorificar o teu santo nome e para aprender mais e mais da tua palavra. Nós te pedimos, ó Senhor, que o Senhor venha com a tua glória, com o teu poder, com o teu agir em cada vida, Senhor. Que possamos crescer, avançar, Senhor Jesus, e, ó Deus, amadurecer diante da tua presença. Que possamos experimentar, Pai, o renovo do Senhor sobre nós, em nós e através de nós. Que cada irmão, cada irmã, Senhor, possa ser, ó Deus, ministrado pela tua palavra, edificado, que o teu Espírito venha iluminando as nossas vidas. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, chegamos ao final de uma carta maravilhosa escrita a uma igreja que tinha sérias distorções no que diz respeito à doutrina da palavra de Deus. Mas que ao final Paulo encerra com algo maravilhoso. Grato ao Senhor por irmãos que se levantavam como líderes maduros, ajudando a obra crescendo. Mas antes dele finalizar isso, ele deixa algumas recomendações muito importantes. Nós vamos aqui dividir ela das seguintes formas. Em primeiro lugar, nós vamos estar falando do versículo 1 até o 4 sobre algumas orientações acerca da contribuição. Essa contribuição que Paulo fala não é o dízimo, mas sim uma oferta específica que eles estavam levantando para manter, para sustentar alguns irmãos. Depois, nós vamos estar falando, em segundo lugar, acerca de como a obra do Senhor deve ser feita, que é uma temática bem interessante que Paulo aborda aqui. Finalmente, nós estaremos trabalhando também estes princípios para uma vida poderosa, que foi o que eu anunciei logo no início. Como tudo isso culmina nestes princípios de como viver uma vida de poder na presença do Senhor, uma vida real, um cristianismo profícuo, verdadeiro na presença do Senhor. E ele finaliza então com algumas saudações e alguns votos de afeição e expectativa. Nós vamos trabalhar então nessa perspectiva.
Vamos então olhar mais uma vez o verso 1 ao 4, né, tendo em vista que nós já lemos bastante versículos aqui, pode ser que nós então, porventura, nos esqueçamos. Vamos lá então. Agora, eis aqui as instruções com respeito ao dinheiro que vocês estão coletando para enviar aos cristãos de Jerusalém. É bem interessante aqui que há um propósito. Nós vamos falar sobre propósito, regularidade, proporcionalidade e responsabilidade. Novamente eu vou repetir. Propósito, regularidade, proporcionalidade e finalmente, então, responsabilidade no trato de lidar com este recurso. Então, note que no versículo 1, Paulo aborda esta questão. Ele está dizendo, olha, nós estamos coletando para enviar aos cristãos de Jerusalém. E afirmando, então, que essas são as instruções que ele deu para os irmãos ali também na Galácia. Aqui é interessante, queridos, porque nós precisamos ser muito atentos quando nós trabalhamos sobre recursos financeiros, né? Há muita temática, muita problemática, aliás, em cima dessas questões. Tendo em vista justamente que muitos se aproveitam, muitos líderes eclesiásticos, para lidar de forma ilícita no que diz respeito aos recursos. Agora, note que Paulo ele trabalha de forma bem clara para que eles estavam levantando aquelas ofertas. E aqui já fica uma dica maravilhosa para as nossas vidas. Não sei qual é a tua igreja, se você faz parte da igreja aqui conosco, você já sabe como nós lidamos com a questão financeira de forma bem organizada. Mas se porventura você está em um outro lugar, e às vezes as pessoas ficam, de certa forma, até quase que chantageando para que você oferte, sem saber o porquê para que vai aí uma dica muito clara. No que diz respeito a ofertas, você precisa estar muito atento ao propósito. Para que são essas ofertas? Qual é o intuito desse levantar de ofertas? E Paulo, ele deixa muito claro aqui o porquê. Então, eles estavam justamente focados nesta realidade de enviar ofertas a Jerusalém. Isso é muito interessante porque eles estavam, o que deixa claro que eles estavam fazendo um mutirão de ofertas, nesse sentido, que ele também fala às igrejas da Galácia. É interessante aqui, queridos, muitos cristãos em Jerusalém estavam sofrendo perseguições, e nesse sentido, as necessidades acabavam se tornando muito mais agudas. Necessidades que foram só ampliando. E nesse sentido, Paulo movimenta então a igreja. Aqui é interessante, queridos. A ação social, o serviço social, que é chamado então de diaconia nos dias atuais, ele está intimamente ligado à comunhão, que é a expressão então koinonia. Isso aqui é fantástico para nós compreendermos, querido. A comunhão está diretamente ligada com a disposição em ofertar. Não há comunhão se não houver essa disposição. Em outros momentos você vê que a igreja tinha tudo em comum, estava vivendo essa realidade do evangelho, e tudo isso, querido, transparecia este amor, esta comunhão que uns tinham com os outros. Isso é maravilhoso para as nossas vidas. Então, qual é o propósito dessa oferta? Essa oferta era para cristãos que estavam sendo perseguidos e, por consequência disso, tinham os seus recursos sendo afetados. Isso é muito interessante nós pensarmos nos dias atuais. Como nós podemos dispor os nossos recursos para abençoar vidas, para alcançar pessoas, para investir em pessoas que necessitam. O segundo lugar que nós vemos aqui no verso de número 2 é justamente falar sobre regularidade. Paulo deixa uma dica fantástica. E é tremendo a forma como que ele lida aqui. Todos os domingos, cada um de vocês deve separar alguma coisa do que ganhou no decurso da semana e utilizá-la para esta oferta. A quantia depende de quanto o Senhor ajudou vocês a ganhar. Não espere até que eu chegue aí só para então tentar coletar tudo de uma vez. E aqui há duas questões interessantes. Primeiro, a regularidade. E Paulo ele trabalha de uma forma, queridos, não manipuladora, mas de uma forma sensata, mostrando para os irmãos, olha, se vocês
de repente, pensarem em arrecadar tudo de uma vez só, para depois ofertar, pode ser que fique pesado, que fique difícil. Então, o mais fácil é semanalmente vocês estarem ofertando. Por outro modo, queridos, isso também mostra uma questão sobre a regularidade, sobre você trazer como primazia, né? Interessante aqui, a orientação era de ser no primeiro dia da semana. Fazia parte do culto regular da igreja de Corinto, parte do dia a dia da igreja. Isso mostra, queridos, que a oferta, não somente o dízimo, mas a oferta deve fazer parte das nossas vidas. A oferta para que a igreja possa administrar isso nos projetos de ação social, ou ofertas específicas. Nós temos irmãos da igreja, por exemplo, que sempre ofertam cestas básicas, para que nós possamos enviar a outras pessoas, irmãos que ofertam alimento. E nesse sentido, queridos, isso é muito importante, ofertam roupas, para que nós possamos estar alcançando essas vidas. Mas uma outra coisa que me chama a atenção, ainda no versículo de número 2, é quando ele trabalha sobre a proporção, né? A quantia depende do quanto o Senhor ajudou vocês a ganhar. Enquanto o dízimo, como mandamento do Senhor na palavra, ele está diretamente relacionado a um número, né? 10%, uma porcentagem que é justa, né? De acordo com aquilo que você ganha, já mostrando essa proporcionalidade. Ele também trabalha a oferta nesse sentido, que seja de acordo com aquilo que o Senhor tem abençoado. Agora, não é um número meramente, mas Paulo está chamando a atenção. Olha, Deus tem abençoado a vida de vocês. Então, que essa oferta seja com alegria, com inteireza de coração. Ele enfatiza, né? A quantia depende de quanto o Senhor ajudou vocês a ganhar. Isso aqui é maravilhoso e nós podemos compreender. Poxa, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos feito prosperar, temos sido abençoados pelo Senhor. Na sequência, aqui no versículo de número 3 e 4, nós vemos então a responsabilidade na administração destes recursos. Quando eu for, enviarei para Jerusalém a sua oferta, juntamente com uma carta. Tudo será levado por mensageiros de confiança que vocês mesmos escolherão. E se for conveniente que eu também vá, então poderemos viajar juntos. Então note aqui que Paulo não tinha nenhuma intenção de tocar nesse dinheiro, né? Toda a oferta que foi aqui levantada deveria ser enviada até os centavos. E nesse sentido, queridos, e também em muitos outros, eu louvo a Deus por fazer parte da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Uma igreja que desde o início leva muito a sério os princípios da palavra de Deus e também no que diz respeito às finanças. Nós, como pastores, nós não colocamos a mão do dinheiro. Temos tesoureiros eleitos, indicados, aliás, presbíteros eleitos, para que sejam juntamente conosco a parte administrativa da igreja. Os presbíteros nos ajudam nessa parte, dentre outras funções, como visitações, questões pastorais do dia a dia também, mas o corpo administrativo da igreja nos faz justamente viver este princípio da responsabilidade. É isso que Paulo deixa claro aqui, irmãos. Eu não vou nem relar nesse dinheiro. As pessoas que vocês escolherem vão enviar, se vocês quiserem que eu vá junto para assegurar tudo isso, mas vai ter uma carta, nós vamos confirmar, conferir isso. A responsabilidade em trabalhar com o dinheiro que é do Senhor. Isso é muito sério, queridos. Tanto no que diz respeito aos dízimos e ofertas, né, os dízimos e as ofertas, o dízimo não é nosso, ele é do Senhor. Aquilo que nós ofertamos também deve ser trabalhado com muito carinho, com muito zelo. Nós vemos muitos líderes brincando com isso, querido. Ou pastores preguiçosos que ficam nas suas casas ou simplesmente em redes sociais o dia todo, com preguiça. Sabe, queridos, esse é o dinheiro de pessoas que têm investido na obra do Senhor, com seus dízimos. Pessoas pegando dinheiro de ofertas de cesta básicas e levando para si. Sabe, ou levando cesta básica sem precisar disso. Sabe, amados, nós precisamos levar e tratar com muita seriedade as questões concernentes ao reino do Senhor no que diz respeito às finanças. Mas é interessante que Paulo, em seguida, ele começa a falar acerca da obra do Senhor. Então, uma vez que nós falamos sobre finanças, que é esta temática primordial, onde Paulo fala dessa ajuda que tanto a igreja
de Corinto quanto da Galácia estava levantando para a igreja de Jerusalém, nós vamos então falar um pouquinho acerca de como a obra do Senhor deve ser trabalhada. E nós vamos então a partir do versículo então de número 5, que ele diz, olha, eu irei visitá-las depois de primeiramente na Macedônia, porém ficarei só um pouco, né, por lá um pouco de tempo. E ele coloca no 6, bem, pode ser que eu fique mais tempo com vocês, quem sabe o inverno todo, e depois vocês poderão enviar-me adiante outra vez ao meu próximo destino. É interessante que o verso 5 ele fala acerca de visão, o 6 ele já fala acerca de flexibilidade. E essas duas questões são bem importantes para a nossa caminhada, ter uma visão. Paulo ele tinha uma visão, olha, eu vou até os irmãos, eu vou visitá-los. Tinham aspirações futuras, havia um planejamento, havia algo para guiar a caminhada da igreja. E ele já tinha planejado. Porém, queridos, a nossa visão ela não pode ser um empecilho, ou a visão de Deus na nossa caminhada, para momentos onde nós temos que flexibilizar a nossa agenda. Ou seja, Paulo ele deixa muito claro, olha, eu tenho uma visão, eu vou visitar, depois de estar na Macedônia, ficarei por lá um pouco de tempo. Pode ser que eu até fique mais tempo com vocês, quem sabe o inverno todo, né? E depois vocês poderão enviar-me adiante outra vez no meu próximo destino. Denota que havia uma missão, Paulo tinha uma visão para aquele momento, que ele gostaria de estar com alguns irmãos, mas dependendo de como a coisa acontecesse, ele poderia investir mais tempo ainda para ministrar vidas. Isso é uma dica interessante para a nossa caminhada como povo de Deus. Você líder de algum ministério, de pequenos grupos ou outras áreas, né, você não pode ser escravo de uma visão a tal ponto de você negligenciar momentos de flexibilização dentro de um ponto onde pessoas têm sido ministradas. Nós vemos isso, por exemplo, na parábola do bom samaritano. Nós vemos que homens religiosos passavam ali com uma visão, com um objetivo, com compromissos, mas eles deveriam flexibilizar a agenda, porque havia uma prioridade, uma pessoa que precisava ser alcançada. Então, nesse sentido, nós precisamos trabalhar com uma agenda um pouco mais flexível. Ele continua dizendo acerca da responsabilidade que é caminhar, aliás, a profundidade com que ele deve lidar. Então, a visão, a flexibilidade e depois profundidade. Verso 7 ele diz, olha, eu não quero fazer apenas uma visita de passagem e logo prosseguir. Quero ir e ficar algum tempo, se o Senhor o permitir. Depois o 8, permanecerei aqui em Éfeso até o feriado do Pentecostes, porque há uma ampla porta aberta para eu pregar e ensinar aqui. Isso está acontecendo, mas há muitos inimigos. É bem interessante aqui o que ele trabalha, né? Você vê aqui o apóstolo Paulo falando, olha, eu quero ter um relacionamento de profundidade. Então, está longe de ser um mero cumprimento de um formato, de uma obrigação religiosa. Eu vejo que há uma necessidade. Isso é muito importante, queridos. Há momentos que nós precisamos buscar mais e mais este relacionamento de profundidade para que outras questões venham à tona. Depois ele relata no 8 e 9 essa disposição, né, de ficar ali até o Pentecostes, porque havia uma grande porta para que houvesse ministração, mas também a perseverança diante dos inimigos. Ele fala, olha, tem uma porta, uma janela aberta, e eu estou disposto a ficar aí também para aproveitar essas oportunidades. Quanto nós precisamos estar dispostos e perseverantes, querido, diante de oportunidades que são lançadas sobre a nossa vida, de janelas que se abrem, de portas para evangelizar e fazer a obra do Senhor. Isso aqui é maravilhoso, mesmo que nós tenhamos lutas, inimigos se levantando então contra as nossas vidas. E finalmente, do 10 ao 12, e depois eu quero dar um pulinho do 15 ao 20, nós vamos ver algumas questões. Ao 10 ele disse, olha, se Timóteo for, faça-no sentir em casa, porque ele também faz a obra tanto quanto eu. E continua falando algumas questões acerca de Timóteo, né? Depois no 12, ele fala acerca de Apolo. Então nós temos aqui Timóteo, que ainda era moço, estava indo também. Apolo, no versículo 12. Depois agora nós vamos
ele continua as orientações, daí ele vai no 15, falar acerca de Estéfanas e a sua família, que foram os primeiros a se tornarem cristãos na Grécia. Então ele enaltecendo os heróis aí do primeiro momento, né? E ele fala acerca, olha, obedeçam, sigam a orientação de Estéfanas, né? Ele cita Fortunato e Acaio, né? Olha quantos irmãos que estão investindo aqui na obra, né? E ele fala que ele está muito feliz, alegre, né? As igrejas estão se celebrando. Ele cita aqui também Áquila e Priscila, né? Que tem então um pequeno grupo que se reúne na casa deles, né? Então nós temos um princípio aqui dos pequenos grupos. E finalmente ele diz, olha, todos os amigos daqui me pediram que o saudasse por eles. E vocês, quando se encontrarem, apertem então as mãos. Olha, queridos, a lealdade, como Paulo ele valorizava a lealdade dos irmãos. Quantos irmãos, colaboradores da obra, Timóteo, Apolo, Estéfanas, tantos membros de família do Senhor, a própria família de Estéfanas, mas outros membros da família dos santos, né? Ele aqui cita Fortunato, Acaio, irmãos que tinham chegado a Éfeso. Poxa, que bênção, se dispondo a ajudar. Áquila, Priscila. Sabe, amados, aqui tem algo tremendo para as nossas vidas. A lealdade com que Paulo entendia o ministério. E ao mesmo tempo a disposição de franquear os esforços, de ajudar, de ser ajudado, aliás, por outras pessoas. Será que você que é líder está disposto a ser ajudado? Isso aqui é muito interessante, queridos. Há muitos líderes que reclamam de não serem ajudados, mas na prática não é que eles não são ajudados, é que eles não querem, têm dificuldades de serem ajudados. Pessoas que começam a crescer, a evoluir, logo eles se sentem ameaçados por não terem questões resolvidas acerca de quem são. E eles vão podando essas pessoas. Paulo aqui ele mostra a lealdade dentro dessa colaboração ministerial. Ele ensinava os outros a serem líderes juntamente com ele e servirem na igreja do Senhor. Será que você tem feito isso também, queridos? Talvez nessa manhã você se desperta, olha, eu quero ajudar. Queridos, nós temos aqui vários momentos, escola de liderança, né? Dentro em breve nós estaremos ministrando com a graça de Deus o curso para líderes de pequenos grupos, para que você possa ser um instrumento nas mãos do Senhor. O que nós mais queremos como liderança, queridos, é que vocês amadureçam, cresçam e ajudem, coloquem as mãos na obra para trabalharmos juntos, para que nós possamos nos alegrar e celebrar as vitórias que o Senhor tem nos dado. Finalmente, Paulo, depois de falar sobre as contribuições de uma oferta específica a Jerusalém, depois de trabalhar acerca da vida cristã no dia a dia, Paulo ele fala sobre princípios práticos para uma vida poderosa, uma vida bem-sucedida no que diz respeito ao Evangelho. Vamos ler juntos? Versículo de número 13. Ele fala o seguinte. Vamos voltar um pouquinho aqui. Olha que interessante. Verso 13 e 14. Ele trabalha o seguinte: conservem os olhos abertos contra o perigo espiritual. Permaneçam fiéis ao Senhor. Portem-se como homens, sejam fortes, né? E tudo quanto fizerem, façam com bondade e amor. E nós vamos aqui, um por um aqui, trabalhando na presença do Senhor. Né? Conservar os olhos abertos contra o perigo espiritual. Fala de nós sermos vigilantes, né? E aqui traz a ideia justamente de ficarmos acordados, alertas, estar vigilantes acerca de Satanás, acerca da tentação, acerca da apatia ou indiferença, ou acerca dos falsos mestres. Tantas coisas, queridos. Nós precisamos estar atentos a todos esses perigos espirituais. Muitas vezes as pessoas enfatizam tanto Satanás, devemos estar preocupados, mas esquecem de fugir da tentação. Resistir ao diabo, fugir da tentação.
Ficamos tão preocupados com isso que esquecemos então da apatia espiritual ou da indiferença. Ficamos tão preocupados que esquecemos de combater os falsos ensinos ou falsos mestres. Então, a primeira instrução é, olha, fiquem com os olhos abertos, atentos contra os perigos espirituais. O segundo conselho para uma vida de poder é permaneçam fiéis ao Senhor. Então isso aqui é muito interessante, porque eles se deixavam aqui se levar por todo o vento de doutrina. Né? Os irmãos em Efésios também, né? Na igreja de Éfeso, acontecia isso também. E hoje, nos nossos dias, queridos, nós devemos tomar cuidado com relativismo. Né? Não existe absoluto, não existe nada disso. Né? E termos uma firmeza de fé. Precisamos tomar cuidado, queridos. Hoje o ateísmo tem crescido muito. Né? Ou outras influências heréticas, né? Acerca de pseudociências que falam de uma intelectualidade elevada. Precisamos tomar muito cuidado com isso, queridos, e voltarmos para a palavra. Por isso que a nossa base, a nossa preparação, o alicerce tem que ser a palavra de Deus. Não podemos negociar. Ele continua, então, trabalhando essa questão sobre, então, permanecer fiéis ao Senhor. E aqui é interessante uma terceira questão que ele coloca, olha, portem-se como homens. Aqui ele está falando de varonilidade, está falando de caráter, de respeito. Não está dizendo que as mulheres são menos, não. Mas é uma expressão que traz à tona justamente isso. Olha, vocês precisam ter caráter, palavra, hombridade. Fala de atitude, de santificação. Olha, sejam homens, e outras expressões, portem-se varonilmente. Né? Agir como um adulto, como uma pessoa madura. É isso que ele está querendo dizer. Né? Então é uma palavra que era geralmente utilizada como um contraposto a ser criança, a ser infantil. Né? Lá, por exemplo, em 1 Coríntios 14, 20, o apóstolo Paulo fala, olha, eu não pude falar a vocês como a espirituais, e sim a carnais. Essa é a ideia. Essa é a ideia aqui de varonilidade. Né? Essa é a ideia de portar-se como homens, fala de maturidade. Né? E não sermos, então, crianças. Maturidade é uma das marcas do amor. Ele continua. E tudo quanto... Aliás, sejam fortes, né? Antes do tudo. Sejam fortes. Fala de crescimento espiritual. Nós não podemos fortalecer a nós mesmos, queridos. Só o Senhor pode operar isso na nossa vida. Nós podemos ser fortalecidos nele, na força do poder, como ele diz lá em Efésios 6,10, nos fortalecer na graça de Jesus, 2 Timóteo 2,1, né? E dentre outras questões. Mas isso não nos isenta da autodisciplina, de perseverar em oração, leitura da palavra e numa vida de piedade na presença do Senhor. A fortaleza vem do Senhor, mas o ponto de partida, nós precisamos dar o passo em direção ao Senhor, caminhar, e é Ele então que nos fortalece. Finalmente, ele finaliza este trecho dizendo, e tudo quanto fizerem, façam com bondade e amor. Este é o vínculo, queridos. Sem amor, nós fracassamos. Sem amor, nós não avançamos. Não conseguimos conquistar, avançar. Precisamos do amor. O amor que é o vínculo da perfeição, é o elo que nos une. Quando você faz uma coisa desanimado, como um fardo, querido, nada disso adianta. Mas quando nós fazemos como ponto de partida o amor de Deus nas nossas vidas, nós conseguimos ir além. Paulo, então, ele finaliza, eu quero te convidar a ir para o versículo de número 19, dar um pulinho lá no 19. Deixa eu voltar aqui. Onde Paulo ele fala então sobre as últimas saudações. Então, igrejas que estavam saudando a igreja de Corinto. E aqui há 4 detalhes bastante interessantes, né? Então ele coloca aqui que a igreja enviam saudações afetuosas a vocês. Né? Áquila e Priscila lhes enviam a sua autoestima, bem como todos os outros que se reúnem em casa deles para o culto. Todos os amigos daqui me pediram que os saudasse por eles, e vocês, quando se encontrarem, apertem-se as mãos afetuosamente.
mente. Aqui é bem interessante, queridos. Nesta versão há uma tradução diferente, mas quando nós vamos para outras versões, aqui no versículo de número 20, fala justamente do ósculo santo. Você sabe o que é o ósculo santo? O ósculo santo é o beijo no rosto que é dado afetuosamente e carinhosamente, que foi se perdendo no seu sentido com o passar do tempo. E Paulo aqui ele fala justamente, olha, saudai-vos com o ósculo santo, uma expressão de amor, queridos, um sinal visível de afeição. Eu não estou dizendo que nós devemos voltar com essa prática, principalmente porque nós estamos em época de pandemia, né? Temos que tomar cuidado. Hoje também vivemos tempos de uma sexualização exacerbada, uma sensualização, onde se torna cada vez mais difícil nós termos essa prática. Mas precisamos ressignificar os nossos gestos de amor com maior pureza e entender, queridos, que o amor também ele deve ser demonstrado na prática. No verso 21, é interessante que Paulo ele mostra que, olha, eu vou escrever as palavras com o meu próprio punho. Paulo ele presta atenção e se dedica. Ele poderia pedir que algum outro escrevesse por ele, como acontece em alguns momentos, e dele ditar a carta e outra pessoa escrever, mas nesse caso aqui ele enfatiza, olha, eu amo tanto vocês, querido, que essa saudação eu escrevo de próprio punho. Há uma preocupação. Depois no verso 3, aliás, no verso 22, em terceiro lugar, ele fala, olha, se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. É que ele evoca uma maldição. E aqui, queridos, essa maldição sobre aqueles que não amam o Senhor vem carregada de uma indignação, queridos, com os cristãos que não evidenciavam o amor a Cristo. É um amor que é uma realidade que liga Deus e o homem de forma profunda, querido, de forma maravilhosa. O que Paulo está dizendo aqui era uma indignação com pessoas que se diziam cristãos, mas não amavam o próximo, não viviam o amor, não vivia esta maravilhosa bênção de Deus nas nossas vidas. E Paulo aqui num tom de indignação, ele diz, olha, se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Ou seja, pessoas, ele estava se referindo a pessoas do círculo eclesiástico que diziam professar a fé em Cristo, mas que não estavam praticando o evangelho e nem amando o próximo. E se não amam o próximo, não amam o Senhor como a ele mesmo. E finalmente, então, ele termina com esta oração, Senhor Jesus, vem. Ou em outras palavras, em outras traduções, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa palavra é de origem aramaica, queridos, que foi transliterada para o grego. E ela mostra, ela denota a maior expectativa que havia no coração de Paulo pela vinda do Messias para buscar a sua igreja, pela volta do Senhor para nos buscar. E é interessante, queridos, porque aqui havia essa expectativa constante, que também deve haver nos nossos corações, uma expectativa constante do retorno, da volta de Cristo para nos buscar. Isso deve nos motivar a uma praxis excelente, a uma prática do Evangelho, a uma vida no Evangelho. E a saudação, então, final de Paulo, ele declara, olha, que o amor, é praticamente uma bênção aqui impetrada por Paulo, Não é um modelo como as outras duas bênçãos que nós temos na palavra, a bênção de Arão e a bênção apostólica, mas de certa forma contém alguns dos elementos, que o amor e a proteção do Senhor Jesus Cristo estejam sobre vocês. Meu afeto a todos vocês, pois todos nós pertencemos a Cristo Jesus. A Deus, cordialmente, Paulo. Que maravilha, queridos? Paulo não podia terminar de melhor forma esta primeira carta aos Coríntios, falando acerca de viver de maneira prática o Evangelho, de obedecer ao Senhor, de uma vida excelente na presença do Senhor. Que nós possamos sair desta manhã encorajados a continuar firmes na fé em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por este ensino precioso que vem de encontro aos nossos corações, para acrescentar na nossa vida, nos fazer crescer, ampliar a nossa vivência
de fé. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a viver esta realidade. Cada um de nós, cada irmão, cada irmã, que possa ser fortalecido e encorajado na tua presença a viver esta realidade. Na presença do Senhor, em amor. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, que você tenha um restante de domingo encharcado pela presença do Senhor, que você possa, logo mais à noite, estar celebrando juntamente conosco na presença do Senhor. No mais, que Deus te abençoe e você fique na graça e na paz do Senhor Jesus.